Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de variedades. Por enquanto, por motivos de força pessoal, só estarei postando aqui os cortes do canal Angel Black e Contos de Terror e logo retornaremos com nossa programação normal. Mas antes de darmos prosseguimento ao vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal tocando o sininho. E aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje com esse conto, ou melhor, relato em forma de conto, intitulado Yin e Yang, Luz e Escuridão, o segredo dos Gêmeos Lupinos, parte 1. No mês de julho, em algum lugar perto da Serra Gaúcha, no ano de 1977. 5 horas da manhã, chuva fina e um frio, sensação térmica de -0. Mauro estava enrolando em vários cobertores e edredons, criando coragem para se levantar e ordenhar as suas vacas. De repente, trim, trim, oh, o despertador. Não havia mais o que fazer. Olhou para sua esposa. A mesma dormia feito um lindo anjo do céu. Angélica era seu nome. Por causa do frio, ele preferiu não acordá-la. Mauro desceu, preparou um café forte, colocou um pouco em um copo e tomou. Enrolou seu cigarro de palha e foi para o curral, enrolado em um ponche pesado de lã. Chegando lá, entrou no piquete dos bezerros e ouviu um som muito estranho, para não dizer assustador. Era uma mistura de choro, urro, grunhido, tudo junto. Ele não sabia dizer, ou melhor, não sabia naquela época. Ainda não sabia. Seu instinto de sobrevivência dizia para ele correr, mas a sua curiosidade era maior do que seu medo. Ele começou então a procurar de onde vinha aquele som grotesco. Mas logo aquele som grotesco foi se tornando algo como um choramingo de cachorro. Exatamente isso. Ele foi seguindo, meio receoso, aquele som. Mas logo ele viu em um canto ali do piquete, no meio dos bezerros, um cão marrom acobreado, peludo, maior do que um cão. Aliás, bem maior que a maioria daqueles bezerros. O cão estava se contorcendo, rosnando e chorando. Onde se via aquele enorme cachorro, a luz do curral clareava um pouco, e ele notou que aquele animal sangrava muito e não conseguia se mexer muito. Deixa eu explicar. Mesmo se contorcendo ali de dor, ele estava impossibilitado de movimentos como se levantar ou andar.
olhou para Mauro, o ser olhou para Mauro, com aqueles olhos brilhantes, como duas pequenas bolas de fogo azul. Sim, um azul que brilhava como fogo, refletindo a luz que vinha do curral. Bem, ele se aproximou. O bicho não esboçou nenhuma reação. O ser parecia confiar nele, parecia confiar em Mauro. Ele se aproximou e, meio trêmulo, afagou aquela cabeça do bicho, que lambeu a sua mão. Logo ele viu que aquele ser tinha sido baleado e estava perdendo muito sangue. Ele tirou seu ponche de lã, como eu disse no início do relato, que era bem grande e pesado, e pressionou contra os ferimentos e saiu correndo para casa aos gritos, acordando Angélica para ajudá-lo. Colocou água para ferver. Angélica pôs algumas tesouras na água fervendo e também outros instrumentos para tentar ajudar. Eles também pegaram alguns lençóis, toalhas e cobertores e correram de volta para o curral, onde aquele cão choramingava sem parar. Do nada, aquele ser começou a se contorcer de novo e a convulsionar. Os ossos começaram a estralar de maneira estranha e pareciam mudarem de lugar. O bicho urrava e grunhia. Os pelos caíam do corpo como que por mágica, e logo no lugar onde antes tinha um enorme cão, naquele momento tinha uma jovem mulher. Como ele não notara, como eles não notaram, que o ser era uma fêmea, e o pior de tudo ainda estava por vir. A mulher tinha 3 balas de calibre 38 alojadas no corpo, uma no ombro e 2 no tórax. E não para por aí. A mulher estava em trabalho de parto. Ela gritava de dor e logo nasceu o bebê. Mauro tentava estancar inutilmente o sangue, enquanto Angélica amparava o bebê. Enquanto se esvaía em sangue, aquela mulher que outrora era um cão pedia, pelo amor de Deus, que sumissem com seu corpo e protegessem seu bebê do demônio. Ela implorava para que o casal prometesse proteger o bebê a qualquer custo. Na hora, o casal prometeu, meio a contragosto, apenas para acalmá-la. Ela pareceu se acalmar, mas logo ela deu mais um urro e mais um bebê veio ao mundo. Enquanto Angélica amparava o segundo bebê, perguntou-lhe seu nome, só que não obteve resposta. Ela queria que a pobre licantropa visse seus bebês. Ela levou os 2 e colocou ao lado da mãe. Os primeiros raios de sol começavam a raiar no leste e refletiam uma última vez naqueles olhos azuis.
Ela olhou para os bebês e uma lágrima rolou. Ela sorriu com aqueles lábios brancos como um papel, creio que por falta de sangue no corpo, e pronunciou com muito esforço: meus anjos, Ariel, Micael, proteja-os. Eu imploro, proteja-os. Depois disso, ela desfaleceu e deu o seu último suspiro, que foi suave. Ela parecia uma boneca de cera, tão linda, tão jovem, e já se findara sua vida. De repente, se ouviu barulhos de cavalos. Mauro saiu correndo até a porteira ali da mangueira que cercava o curral. Eram alguns peões de uma grande fazenda que ficava ali pelas redondezas. Eles perguntaram a Mauro se estava tudo bem por ali, se por um acaso não havia tido nenhum ataque de animal selvagem contra as criações do sítio. O que Mauro respondeu que não. Eles ainda perguntaram, meio desconfiados ou querendo esconder algo, se não tinha acontecido nada de estranho naquela madrugada, ou se Mauro tinha ouvido alguém ou algum barulho estranho ali na propriedade. Mauro notou que eles estavam fortemente armados. Ele logo entendeu do que se tratava, o que estava acontecendo ali, mas se fez de desentendido e perguntou: o que está acontecendo? E os peões disseram que era melhor que ele não soubesse, pois ele não acreditaria mesmo. E deram meia volta com os seus cavalos e saíram trotando e galopando, desaparecendo na estrada lamacenta. Naquele momento, Mauro suspirou fundo e entendera tudo o que estava acontecendo. Por mais surreal que parecesse, naquele momento ele entendeu. Ele agradeceu aos céus pelos bebês não terem chorado. Angélica levou os gêmeos para dentro da casa, os limpou e depois ela e Mauro lavaram e vestiram a jovem mãe falecida. Por não saberem seu nome, eles de comum acordo resolveram chamá-la de Linda, pois era uma das mulheres mais lindas que eles já viram em vida. Rezaram por ela, rezaram por sua alma e, em segredo, a enterraram nas margens de um lago do sítio, onde depois construíram uma linda capelinha em homenagem a ela. Em segredo, sempre rezavam por ela. Os gêmeos eles registraram como seus filhos. Seus nomes: Ariel e Micael, como Linda dissera. E seguiram suas vidas, suas rotinas normalmente, mas esse era apenas o início da história dos gêmeos. O destino traria muitas surpresas ainda para aquela família. Bebê Milagre Aira.
13 anos se passaram, barulhos de cavalos a galope. Angélica, que estava fazendo um farto almoço, arroz, feijão, pernil de porco assado, salada de tomates e purê de abóbora. Comida predileta dos gêmeos e também de Safira. Safira é a filhinha de Angélica e Mauro, que nasceu 2 anos após eles assumirem os gêmeos como filhos. Lembrete: Safira foi um milagre sobrenatural, pois Mauro já estava com bem mais de 55 anos e sua esposa já tinha passado dos 47 quando geraram a menina. Detalhe: eles tinham se casado ainda muito jovens e tentaram de todas as maneiras ter um bebê, sem nenhum sucesso. E 1 ano após salvarem os bebês, em uma noite de tempestade, eles acolheram uma senhora, lhe dando um teto e comida por alguns dias. Até que em uma manhã, a senhorinha se levantou, fez o café e levou até a cama para Angélica, com um sorriso nos lábios e um brilho muito intenso naqueles olhos amendoados, e disse-lhe: "Você tem coração e alma de anjo, e quando você salvou os Gêmeos lupinos, os anjos enviaram para vocês uma joia preciosa, uma safira, capaz de acalmar até a fera mais feroz." Angélica arregalou os olhos, sem entender como aquela senhora sabia sobre os bebês lupinos. Mas antes que ela perguntasse algo, a senhorinha sorriu e disse: "Calma, eu sou uma velha cigana, uma bruxa branca. Não se preocupe, ninguém me contou. Eu sou clarividente, muito além da média desde o meu nascimento. Sou um ser sobrenatural igual aos seus filhos, igual aos seus 3 filhos. Agora preciso ir. Dentro de 8 meses, sua joia, sua safira estará contigo. Bem, não posso mais falar. Preciso partir. Como você... Tchau, Angélica. Você e seu cônjuge precisam ser fortes. Ainda virão muitas provações, muitas tormentas." Angélica tentou falar algo, mas suas pálpebras foram ficando pesadas e ela apagou. Quando ela finalmente acordou, Dona Esmeralda já tinha partido. Exato 8 meses depois daquele dia, nascia Sofia, linda, cabelos negros como petróleo, a pele branca como porcelana e os olhos em um tom azul escuro com algo de violeta, como a mais rara e preciosa safira. "Mãe, mãe, a boia tá pronta!" grita Micael, entrando como um furacão, sorrindo exageradamente e atirando de suas lembranças. Micael já foi destapando as panelas e já levou um tapa na mão e "Vai lavar as mãos, menino!" Ele já fez, né? A carinha de dó, que já era de costume.
mas não adiantou. Angélica, irredutível, repetiu: vai lavar as mãos, menino. Vendo que a cara de pena, de dó não adiantou, ele sorriu com aquele brilho maroto naqueles lindos olhos azuis e correu para fora lavar as mãos no tanque de lavar roupas. Já chegou empurrando Ariel e Safira, que estavam lá primeiro. Safira deu-lhe um chute na canela e já se iniciou uma confusão. Micael jogando água em Safira, Safira gritando e tentando bater nele, Ariel tentando fazê-los parar, até que um grito os fez parar realmente. Era Mauro com uma peia na mão dizendo que iria esquentar o lombo dos três se não houvesse paz na casa. Safira revirou os olhos e entrou, seguida por Micael, enquanto Ariel abraçou o pai e, sorrindo, Mauro o abraçou de volta e juntos entraram para almoçar. Depois do almoço e de descansar um pouco, Mauro e os meninos seguiram para arrumar a cerca do sítio e trazer o gado fujão que tinha varado a cerca de volta para os limites do sítio. Enquanto arrumavam a cerca, um cara estranho e mal encarado veio puxando conversa com Mauro. Por ser educado, Mauro respondia-lhe as perguntas daquele homem que não parava de encarar os dois adolescentes que mais brincavam que trabalhavam. O homem, em tom de brincadeira, de deboche, perguntou como ele conseguia saber quem era quem. Mauro apenas disse que um pai nunca se engana. O cara riu zombeteiro e disse sarcasticamente: pai, sei. Pensei que você os conhecia pelo cheiro. Não, mas não. Você não poderia, nem deve saber do que estou falando. Ele então se despediu de Mauro e foi se despedir dos gêmeos, com aquele jeito, sabe? Mauro não gostou muito e foi junto. Instinto, acho, de pai protetor, e se pôs entre o homem e os meninos, que do nada pararam com suas brincadeiras e ficaram com um olhar sério para aquele homem estranho. Ficou um clima tenso por alguns instantes, até que Mauro disse: pronto, já se despediu, já pode ir. O homem seguiu pela estrada, rindo muito alto, ou melhor dizendo, gargalhando sem parar. Micael, que estava com o seu irmão, do nada se irritou e saiu em disparada atrás do cara e perguntou assim, já alterado: do que você está rindo? O homem se virou e revirou os olhos com aquele ar de deboche. Micael, tremendo de ódio, quando fez menção de partir para cima do cara, Ariel de súbito entrou na frente e abraçou o irmão com força, muita força. Desde criança, Ariel tinha o dom de aplacar a ira do irmão. Depois do abraço,
Ambos caíram de joelho, enquanto Mauro sacou a arma e expulsou o homem, dando vários tiros para o alto. E o maldito seguiu, sorrindo e sorrindo. Micael chorava de ódio, abraçado com o irmão que não lhe soltava. Mauro e Ariel se entreolharam. Mauro sentiu uma dor imensa no olhar de Ariel e logo entendeu o porquê. Micael estava com os olhos acesos. Sim, acesos, como duas bolas de fogo azuis reluzentes. A última vez que isso aconteceu foi quando os gêmeos tinham 10 anos. Uma vaca de bezerro novo tinha atacado Ariel. Vendo o irmão caído ali em perigo, Micael partiu para cima da vaca e não se sabe como aquele garoto, com apenas 10 anos, estripou a vaca. Ele perdeu totalmente o controle. Depois estripou também o bezerro. Ele estava fora de si, coberto de sangue. Mauro tentou pará-lo e foi lançado para longe. O menino parecia ter a força de 2 ou 3 homens adultos e a ferocidade de um animal selvagem. Tinha virado um animal irracional e, rosnando, seguia em direção ao pai. Logo Ariel saltou entre os dois e abraçou o irmão com tanta força que suas unhas chegou a cortar as costas de Micael e ficava dizendo em seu ouvido: Mickey, é o papai. Mickey, eu estou bem. Mickey, você está bem. Nós estamos bem. Respire, Micael, respire. Micael, quando voltou a si, se deu conta do que tinha feito. E pior, se deu conta também do que iria fazer. Ele então largou Ariel e correu para o seu pai. Ficou de joelhos e disse em prantos: Pai, perdão. Eu sou um monstro, pai. Eu sou mau. Eu sou um monstro assassino. Olha o que eu fiz. Mauro olhou para aquele menino coberto de sangue e vísceras, com lágrimas nos olhos, e o abraçou. Depois disso, Micael ficou por meses deprimido e sendo esmagado pela culpa que o corroía. Só mesmo Ariel e Safira, depois de muito tentarem, conseguiram trazê-lo de volta à realidade. Ele voltou a ser o furacão sorridente e brincalhão de novo, e achava que tinha aprendido a controlar a ira com a ajuda dos irmãos, uma ira que queimava dentro de si desde o nascimento. Mas naquele momento, depois de 3 anos, ele quase tinha perdido o controle de novo. Mauro se ajoelhou e abraçou os meninos, os protegendo com seus braços de pai. E os 3 ficaram ali, em silêncio,
deixando apenas os sentimentos falarem. O maldito Cane. Momentos depois daquele transtorno todo, Mauro e os meninos terminaram de arrumar a cerca. Recolheram o gado e seguiram para casa em silêncio, até que Mauro parou e olhou para Micael e disse: Mick, você não é mau. Você é um garoto especial. Meu garoto especial. E nunca mais diga que você é um monstro. Você só é intenso, assim como a tempestade. Você ama demais, odeia demais e também sofre demais. Você só precisa se controlar. Se espelhe em Ariel. Ele é muito contido. Ele é como uma brisa leve. Vocês são como Yin e Yang, tempestade e calmaria, dois lados da mesma moeda. E eu os amo demais. Entendeu, Micael? Entendeu, Mickey? Micael assentiu com a cabeça que sim, e os três sorriram e continuaram caminhando. E não tocaram mais naquele assunto. Safira veio encontrá-los, toda saltitante. Foi logo montando em cavalinho no seu pai, assim, de cavalinho nas costas dele, e de lá já começou a provocar Micael. Naquela noite, depois do jantar, todos conversavam perto do fogão a lenha. Mauro contava seus casos e todos riam, mas logo toda aquela alegria foi interrompida por um barulho de algo grande e pesado correndo ao redor da casa. Diante do perigo, Mauro carregou a sua arma e pediu que todos fizessem silêncio. Angélica abraçou-se com Safira e os meninos se posicionaram ao lado do pai. O ser que estava do lado de fora arfava, grunhia, tinha uma respiração pesada. Mauro olhou pela fresta da madeira e quase teve um infarto. Ele viu um par de olhos vermelhos como sangue olhando pela mesma fresta. Enquanto um olhava para fora, o outro olhava para dentro e seus olhares se encontraram. Mauro ficou ali, paralisado, e o bicho se afastou. O bicho era mesmo muito feio, era enorme. O ser humanoide tinha uma altura de mais de 2 metros de altura, com a cara entre a aparência, pelo que deu para ver pelo clarão da lua, de um cachorro misturado com um javali. Tinha uns pelos ralos, como se estivesse com sarna. E o fedor, o fedor era insuportável. Uma carniça. Era como se misturassem carne podre com amônia. Horrível mesmo. O bicho deu um uivo muito, mas muito forte. Tomou uma distância e começou a se jogar o próprio corpo contra a porta que, mesmo sendo feita com madeira de
qualidade, parecia que ia ceder a qualquer momento. Angélica pegou Safira e correu se trancar no quarto. E mal elas acabaram de se trancar, a porta da cozinha foi derrubada pelo monstro asqueroso. E Mauro descarregou a arma no bicho, mas o ser deu apenas alguns passos para trás e deu uns urros que mais pareciam gargalhadas. É muito estranho descrever, só quem ouve para saber. E aquilo foi entrando. O ser mais parecia um demônio saído diretamente das profundezas do inferno e pegou o Mauro pela blusa e o jogou contra o fogão de lenha. Mauro bateu com a cabeça e desmaiou. Micael, vendo aquilo, deu um grito de desespero que ecoou na noite. Ele saltou sobre o bicho, seus olhos faiscavam de ódio e entre berros e urros ele deixou que sua ira explodisse como nunca antes. O ser grotesco jogou para longe, mas o mesmo caiu em pé e voltou a atacar. Ele sentia muita dor, os ossos estralavam, a boca sangrava como se algo se rasgasse dentro dela, mas a adrenalina e a ira contida dentro dele não o deixava parar por causa da dor e também não o deixava parar de atacar a fera. Ariel via seu irmão transformando-se em um ser quase igual àquele monstro, só que diferente ao mesmo tempo. Ele parecia mais uma mistura de lobo muito peludo e ser humano. Só que a fera parecia ter dominado Micael, que já não parava mais de atacar e ser atacado. Era pelo, sangue, pedaços de carne voando para todos os lados. Duas bestas feras que só parariam quando uma delas finalmente morresse. Se Mickey matasse o bicho, a culpa de tirar uma vida, principalmente uma vida, digamos, humana, mesmo que sobrenatural, humana, o consumiria. Mas e se aquele monstro matasse seu irmão? Aquele sentimento de dor e medo fez a garganta de Ariel secar, o seu coração acelerar. De repente, ele sentiu dores atrozes que pareciam lhe dilacerar de dentro para fora. E ele também começou a se transformar em uma fera, idêntico a seu irmão. Só que, ao contrário de Micael, ele manteve a consciência e a calma. E enquanto o bicho estava focado em matar o seu irmão, ele saltou como um predador direto na garganta do bicho com unhas e dentes, separando a cabeça do corpo e atirando longe. Micael, em estado bestial, atacou seu irmão com toda a fúria. Ariel não queria feri-lo, tinha medo de matá-lo, mas não tinha como pará-lo sem pôr em risco sua vida, pois ele estava muito ferido
e mesmo assim não parava de atacar e atacar para matar. Ariel, que era muito contido, estava começando a sentir um medo terrível do desfecho daquele embate. Qualquer um dos resultados possíveis não era favorável. Mas logo ouviram uma voz linda, doce, pedindo para que Micael parasse. Angélica, vislumbrando aquela cena, desmaiou. Não aguentaria perder nenhum de seus filhos. Mas, ao ouvir a voz de veludo, Ariel viu que era Safira. Ela tinha agora total controle sobre Micael, que foi até ela como um cãozinho dócil e deitou aquela enorme cabeça de lobo em seu colo e desfaleceu enquanto ela falava com ele e acariciava seus pelos todos grudentos de sangue, que foi voltando devagar à forma humana. Ariel respirou aliviado e também destransformou-se. Correu para o quarto, vestiu um calção e trouxe um calção para Micael. Depois deu um jeito de acordar sua mãe e seu pai. Micael estava gravemente ferido e Ariel só tinha algumas escoriações. O maldito Cane era o homem estranho daquela tarde. Enquanto Angélica e Safira cuidavam do estado deplorável de Mick, Ariel ajudava seu pai a fazer uma fogueira no quintal e queimar o corpo daquele demônio, o mandando de volta direto para o inferno. Mauro observava seu filho intrigado. Realmente, Ariel, ao contrário de Mickey, ele não parecia nada abalado por ter tirado uma vida. Ele mantinha a mesma calma de sempre, mas ele achou melhor parar, deixar para pensar naquele assunto depois, outro dia, outra hora, pois já tinham tido muitos sofrimentos, aliás, sofrimentos demais para uma noite. A chegada do demônio. 5 anos se passaram e a vida corria rotineira. Os gêmeos com 19 anos e Safira 17. Mauro já estava meio cansado devido à idade e já não cuidava mais das vacas e nem das plantações maiores, nem mesmo os reparos mais pesados do sítio. Quem cuidava disso no momento eram os gêmeos, com a ajuda de Safira, que também era uma moleca. O pai ajudava Angélica nos afazeres da casa, cuidava das galinhas, dos porcos e da horta de subsistência. Mas apesar da vida seguir fluindo e seguindo normalmente, uma coisa não saía da cabeça de Mauro: as palavras de Linda no dia do nascimento dos gêmeos e também de sua morte. Protejam meu bebê daquele demônio a qualquer custo. Seria o demônio o maldito Cane de anos atrás? Ou tinha mais coisa ainda que eles não sabiam? Angélica falava para ele ficar calmo, que as tempestades já haviam passado. Mas Mauro parecia pressentir alguma coisa no íntimo de seu coração, no íntimo de seu ser.
Micael e seus irmãos estavam se preparando para seguir de volta para casa, depois de mais um dia duro de trabalho. Montaram os seus cavalos e seguiram. Safira, como sempre, perturbando a vida de Mickey, enquanto Ariel, sempre sério e calado, parecia estar sempre pensativo. E dos 3 irmãos, Ariel era o único solteiro. Os outros 2 estavam noivos já e tinham até planos de casarem-se no mesmo dia. Os 3, de repente, pararam, se olharam e fizeram um juramento de nunca se separarem. Todos concordaram e seguiram para sua casa. Era aquela noite uma noite de lua cheia, ou seja, seria noite de correr e caçar no bosque que ficava nos limites do sítio, perto do lago. E como sempre, Safira ia com eles, para garantir que Mickey não perdesse o controle e não atacasse humanos ou animais nas criações vizinhas. E assim fizeram. A noite chegou e lá foram eles. Era até bonito de ver. 2 enormes lobos negros caçando e correndo, enquanto um deles era montado por uma garota. Os pobres javalis não tinham a menor chance e assim varavam a noite caçando, correndo e se divertindo. O dia estava quase nascendo e os lobos começaram a retomar a forma humana. Safira jogou um borná com suas roupas ali perto deles e seguiu para o rio, em direção à capela. Afinal, ela não queria ver os irmãos pelados. Lá ela encontrou uma senhorinha adormecida. E mesmo achando estranho aquela anciã em suas terras, ela foi se aproximando. Afinal de contas, aquela senhoria poderia estar precisando de ajuda. Safira a sacudiu gentilmente. A senhorinha abriu os olhos e... olhos verdes, hein? Olhos lindos, brilhantes, e era um lindo tom de verde, muito raro. Aqueles olhos olhando para Safira. Quando ela viu o rosto de Safira, ela disse: joia preciosa, realmente achei que não conseguiria chegar a tempo. A senhorinha disse isso com muita dificuldade e apagou. Safira chamou pelos irmãos, que de comum acordo acharam melhor levá-la para casa para poderem ajudá-la lá. Quando chegaram em casa, Angélica saiu para ajudar os filhos e quando viu a senhorinha, arregalou os olhos. Era a velha cigana Esmeralda, e mesmo tendo passado quase 18 anos desde seu último encontro, a mesma não tinha envelhecido nenhum dia. Colocaram a senhora na cama confortavelmente e ficaram no aguardo da mesma acordar. O que aconteceu apenas já de tardezinha. Angélica estava a seu lado quando ela acordou. Estava aguardando. A velha Esmeralda olhou para Angélica e disse: cadê seu esposo? Angélica disse que o mesmo estava na cidade fazendo compras. E seus filhos, onde estão? Na lida, disse Angélica. Assim que Angélica respondeu, a senhorinha começou a chorar e a dizer: não, eu não cheguei a tempo.
Eu já devia saber que o destino não se pode mudar. Angélica não sabia o que fazer e, apavorada, perguntava o que estava acontecendo, sobre o que a senhorinha estava falando. E a senhorinha disse: acho que ainda dá tempo. Corra, me deixe aqui e tente encontrar seus filhos. Não importa o que aconteça, não voltem hoje para essa casa. Angélica tentou ajudá-la a se levantar para levá-la junto, mas a mesma disse que não daria tempo, senão seus filhos e maridos chegariam na casa. Mas logo se ouviu um ranger do portão e os cachorros começaram a latir. Esqueci de mencionar aqui que Safira tinha 8 cães pastores, pois ela resgatou uma velha cadela abandonada que estava prenha e a mesma pariu 7 cãezinhos, que naquele momento eram 7 enormes cães, junto com a mãe, 8. E Safira e os gêmeos amavam muito aquela matilha. Voltando ao relato, os cães latiam freneticamente. Angélica se levantou e a velha cigana disse: Não, não abra! O demônio chegou! É tarde demais, não abra, anjo! Os cães continuavam a atacar e logo ela ouviu barulhos de vários cavalos e achou que estes eram seus filhos vindo da lida e fez algo inesperado. Ela abriu a porta e o que ela viu a deixou assustada. Ela viu os cães rasgando, dilacerando um homem que estava no chão perto do portão se debatendo. Ela não entendia o que estava acontecendo, pois aqueles cães eram dóceis demais. Porém, ela nem teve tempo de concluir seus pensamentos. Viu vários outros homens se aproximando em seus cavalos e os mesmos começaram a atirar nos cães. Angélica, chorando, vendo seus cachorros sendo executados, ela fechou a porta rapidamente e bateu a tranca e, tremendo de medo, olhou para Esmeralda e disse: E agora? Como eu vou ajudar os meus filhos e meu esposo? Se eles chegarem agora, vão ser mortos por esses homens. Eu preciso avisá-los. Logo ela ouve batidas na porta e uma voz assustadoramente forte que dizia: Eu vim buscar ou destruir o que é meu, o que me foi roubado há 19 anos. Angélica olhou para Esmeralda, que lhe disse: Micael e Ariel são meus netos. São meus netos, filhos de minha filha Cassandra, que vocês deram o nome de Linda. Minha filha, que foi brutalmente, covardemente abusada por um maldito cane, um maldito demônio, quando corria livremente pelos campos em sua forma lupina. E esse desgraçado era um cane do inferno, como eu já disse, e isso quase a matou. Ela conseguiu chegar em nosso acampamento, toda machucada. Ela milagrosamente sobreviveu, mas meses depois descobriu que estava grávida. Ela resolveu que teria o bebê. Ela não sabia que era 2.
e cuidaria dele, não deixaria que ele se tornasse um demônio como o pai. Mas na noite do parto ela enlouqueceu, se transformou em fera bestial e seguiu o cheiro do maldito para matá-lo. Eu tentei detê-la, mas não consegui. Como eu disse, ela estava em estado bestial. O pai dela, que também era licantropo, a seguiu. Mas o maldito Cane era um coronel, tinha muito dinheiro e muitos capangas. E enquanto ele estripava o meu marido, seus homens seguiram minha filha, atirando nela. Eu achava que minha filha e meus netos estavam mortos, até aquele dia que vocês me salvaram do frio e da chuva. Quando vi os bebês, logo os reconheci. E quando toquei em você, pude ver seu passado e também seu futuro. Eu juro que eu queria mudá-lo, mas antes que ela concluísse a sua história, ouve-se um estrondo. A porta foi derrubada e aquele maldito homem disse: é uma pena que sua clarividência não funcione com você e sua família, bruxa velha. Onde estão meus filhos? Não são seus filhos, disse a velha, e o ser riu, uma risada grotesca, horrorosa, e logo entrou na casa, mancando, um cigano do mesmo acampamento de Esmeralda. Ele pediu perdão a ela de joelhos. Estava muito, mas muito machucado. Ele tinha sido torturado cruelmente até que abrisse o bico. O maldito deu-lhe um tiro na cabeça. Sim, atirou bem no meio da cabeça do cigano e disse: não preciso mais de você. Aí ele olhou para Angélica e disse novamente: onde estão os meus filhos? Angélica pensou rápido e disse: os gêmeos se casaram e foram embora. Não estão mais aqui. O homem respondeu: então não preciso mais de vocês. Deu um tiro na cabeça da velha cigana. Angélica correu pela porta da cozinha. O homem atirou nela e o tiro pegou em seu ombro. Seus homens fizeram menção de segui-la, mas ele disse: deixe-a ir. Ela nos trará ou nos levará até meus filhos. No caminho, Angélica encontrou seus filhos e logo mais encontraram-se com Mauro. A noite já estava chegando. De longe viram um clarão. Eles não sabiam, mas era a casa onde viveram toda a sua vida. A mesma estava em chamas e em frente à casa, fincado em uma estaca, jaz a cabeça da velha cigana. E em volta da cabeça, 5 canes do inferno rosnavam, grunhiam e babavam, esperando o comando daquele demônio chefe de todos eles. Esperando que ele desse o comando da caçada aos Gêmeos lupinos. Cassandra, Heitor e Donato. Início de tudo.
1977. Esse era o ano. Mês de outubro. Cassandra, uma ciganinha linda, filha da cigana Esmeralda e do cigano Heitor, pertencentes a um pequeno grupo de ciganos, pois os mesmos precisavam preservar o segredo de Heitor, que carregava a sina da licantropia. Esmeralda foi mãe tardia, já com mais de 45 anos, pois ela e seu marido Heitor não queriam passar a maldição para frente. Mas o destino não recebe ordens de mortais e já tinha feito suas próprias escolhas. E assim, Cassandra veio ao mundo. Quando estava com os seus 14 anos, Cassandra ativou a sina. E mesmo não tendo consciência quando transformada, sua mãe e seu pai sempre a alimentavam e ela saía correr com o seu pai. Mas Heitor já era um lobo velho e, às vezes, quer dizer quase sempre, não conseguia acompanhá-la, pois ela era recém-transformada, jovem, cheia de energia e etc. Sempre que eles saíam para correr, Esmeralda ficava aflita, pois mesmo ela sendo clarividente de um nível bem superior, ela não conseguia ver nada sobre sua própria vida e também sobre a vida de sua família. Nem na leitura de mãos e tarô, ela não conseguia ver nada claramente, principalmente sobre Cassandra. E para ela isso era torturante. Bem, até que chegou outubro do ano de 1977, como iniciamos o relato de hoje. Heitor estava acamado e eles estavam acampados em um local afastado de tudo, com matas densas para todos os lados. Heitor quis montar acampamento ali, pois era época de lua cheia e Cassandra teria por onde correr. Esmeralda sentia uma agonia terrível em seu coração. Ela implorou para que Heitor corresse com Cassandra, mas o mesmo mal podia se levantar. Então ela resolveu fazer um chá de ervas bem forte para fazer com que Cassandra dormisse e assim ela ficaria no acampamento. E assim Cassandra fez. A menina tomou o chá e logo adormeceu. Mas mesmo com Cassandra dormindo, com pés e mãos amarrados, Esmeralda não conseguia dormir. A lua cheia já brilhava no céu. Heitor se transformou involuntariamente, mas muito fraco, e fraco do jeito que ele estava, levantava de um lado e tombava do outro. E Cassandra começou sua metamorfose e no processo ela convulsionou muito e vomitou parte do chá que seu corpo ainda não tinha digerido. E quando, enfim, ela se transformou no enorme lobo marrom acobreado, ela se soltou das cordas, deu um uivo e saiu correndo pelos campos e arvoredos. Ela não estava 100%, pois ainda tinha partes daquele chá em seu organismo. Ela então caçou um cateto, comeu-o e acabou adormecendo embaixo de uma enorme árvore.
Mal ela adormeceu, um ser demoníaco, enorme, coberto por pelos negros, olhos vermelhos e um fedor de enxofre, capaz de fazer um ser humano vomitar. Cara de lobo, orelhas pontudas, pés e chifres de bode, mais de 2 metros de altura. Praticamente um cane do inferno, com pés e chifres de bodes para melhor entendimento de todos. O ser bizarro começou a lamber e a cheirar a Lupina, que estava até então adormecida, até que a mesma acordou e tentou se defender. Lutou bravamente, mas o maldito demônio era bem maior, bem mais forte e repleto de um ódio. Ele grudou com os seus dentes no pescoço de Cassandra e chacoalhou até que a mesma ficasse zonza e mal conseguisse ficar em pé, com o pescoço rasgado e sangrando. O maldito abusou dela e deixou ela jogada lá para morrer e sumiu na escuridão. Cassandra, enojada, arrasada, destruída, abusada, se arrastou usando suas últimas forças até chegar no acampamento, onde sua mãe a encontrou e com muitas rezas, chás e banhos de ervas, Esmeralda conseguiu salvar a vida de sua filha. Em uma fazenda não muito longe, Donato se lembrava, sentado em sua cadeira, de quando era apenas um jagunço. Ele odiava receber ordens do patrão. Ele odiava ser pobre. Era invejoso. Ele queria ser rico e poderoso. A única coisa que ele gostava de fazer, a única coisa que lhe dava prazer era gerar dor. E quando recebia ordens para matar, isso mesmo. E em uma noite, enquanto ele terminava uma chacina de uma família inteira, até mesmo crianças e bebês ele matou. Ele se deliciava, queimando os corpos, quando de repente surgiu um homem de roupas pretas, sobretudo, botas, chapéu, também pretos, espora, cinto e azagaia, de um dourado tão brilhante que refletiam as chamas do fogo, onde se queimavam os corpos. O homem de preto olhou para Donato e disse em um tom sério: "Você parece gostar muito disso, não é?" Donato respondeu: "Você não imagina o quanto, mas isso não é assunto seu. Vai-te embora, cabra, daqui, se não quiser queimar junto com os outros." "Não tenho medo do fogo, Donato." "E você, não tem?" Donato, que não era de muita prosa, deu um tiro de escopeta no homem de preto. O mesmo limpou assim o sobretudo que rasgou e começou a gargalhar de um jeito que faria gelar a alma de qualquer um, mas não a de Donato. Donato perguntou: "Por que você não morre?" "Donato, não tenho tempo para isso.
Só estou aqui pois senti todo o seu ódio, esse ódio que resplandece do seu coração, e vim te fazer uma pergunta. Então fale, respondeu Donato. Direto, diretíssimo, hein? Gosto disso, disse o homem de preto. O que você seria capaz, Donato, de pagar para ter tudo que você sempre sonhou? Dinheiro, poder, servos, mulheres e tudo mais o que você desejar. Daria qualquer coisa, disse Donato. Daria tudo, faria tudo. Até sua alma? Perguntou o homem de preto. Sim, para que serve uma alma? Nem acredito que eu tenha uma. Tem certeza? Sim, disse Donato, sem ter medo. O ser então cortou a própria pele na palma de sua mão com um corte profundo com a zagaia dourada e disse para Donato estender a mão. Donato fez sem medo nenhum e com a mesma zagaia o homem de preto fez um corte profundo na mão de Donato e então deram as mãos em um aperto, misturando os seus sangues um com o outro. Depois, sem que Donato esperasse, o homem de preto puxou Donato para si e selou o pacto com um beijo na boca. Donato ficou sem reação e, em um tipo de estouro, o homem de preto desapareceu numa nuvem de enxofre. Donato então começou a se contorcer e urrar de dor, e um fogo começou a queimá-lo de dentro para fora, o transformando em uma fera assassina, em um demônio cruel e sanguinolento. Não perdia a consciência quando se transformava, mas o seu prazer em causar dor e tirar vidas aumentou consideravelmente. Se antes ele já era uma besta fera, imagine agora com tanto poder. Já naquela semana, a fera matou toda a família do seu patrão, só deixando viva a esposa do homem. Depois, na forma humana, consolou e casou-se com a viúva para depois matá-la e assim ficar com tudo que antes era do seu patrão. Ele foi repetindo a história e também atacando fazendas como a fera demoníaca e depois, em forma de homem, a comprava a preço de banana e assim se tornou muito rico e poderoso. E enfim chegou aquele dia fatídico, quando ele, em suas matanças, quando voltava, encontrou um ser dormindo embaixo de uma árvore, um ser que ele julgou ser igual a ele, e acasalou-se com o ser, mesmo à força. Mas como ele machucou, feriu demais o outro ser, ele pensou que a fêmea estava morta. Então, era melhor esquecê-la e ir embora. Então, Donato tomou um trago de sua bebida e acabou adormecendo ali em sua cadeira.
em um acampamento cigano, a uns 20 quilômetros dali, há vários meses à frente. O bando de Cassandra já estava acampado ali, como disse, há vários meses. O lugar tinha mata, um lago e ficava perto de uma cidadezinha. O dono das terras não se incomodou com eles, vendo que o chefe, da tribo cigana, ou do bando, como era chamado, era um velho doente com uma filha prestes a parir. Mas o destino não parava de brincar com eles, preparando mais uma armadilha. Donato tinha ido a esta mesma fazenda comprar gado leiteiro e ali ele cruzou o caminho de Cassandra e Esmeralda, que estavam lavando roupas no rio. Donato reconheceu o cheiro de Cassandra e ele então se aproximou e olhou fixamente para ela. A pobre moça grávida também reconheceu o cheiro dele e também aquele olhar maldito. Ela começou a tremer abraçada com sua mãe Esmeralda. Ele passou por elas e começou a cantarolar uma música. Buscarei o meu filhote e talvez a mãe dele também. E sumiu, rindo, se acabando de rir. Cassandra estava transtornada, muito transtornada, e para piorar, era noite de lua cheia. Ela, no início da noite, começou a sentir as primeiras dores do parto. E ainda para piorar muito mais, ela começou sua metamorfose também e disse para sua mãe, aos gritos de dor: aquele demônio não vai levar o meu bebê. Heitor, já velho e cansado, já tinha virado lobisomem. No intuito de proteger a filha, se adiantou. Mas quando chegou lá, já deu com Donato em forma de besta fera, que com muita facilidade estripou o velho lobo. Cassandra essa nem conseguiu chegar na fazenda, pois alguns peões, ao verem uma fera, um lobisomem, começaram a atirar contra ela, e a mesma, ferida, correu pelas matas, acabando no curral de Mauro. E o restante da história vocês já sabem, tá no primeiro episódio, no primeiro capítulo da história. Donato, em forma de besta fera, achando que os peões tinham matado seu filhote, matou, dizimou a todos, não deixando uma alma viva a quilômetros. No outro dia, de manhãzinha, os ciganos chegaram correndo e contaram para Esmeralda que encontraram Heitor, seu marido, brutalmente assassinado, desmembrado, esviscerado. E com muita dor, Esmeralda sentiu no fundo de sua alma que sua filha grávida tinha tido o mesmo fim. Procuraram por uns 15 dias, perguntaram em alguns sítios da região, mas não obtiveram respostas. E não obtendo as respostas,
seguiam caminho, levantaram um acampamento e foram para outro lugar. Um ano depois, como estavam acampados ali pelas redondezas, Esmeralda começou a andar sem rumo. Estava frio e começou uma tempestade, e ela conseguiu abrigo em um sítio, onde ela viu bebês gêmeos e reconheceu nos bebês os genes lupinos. E quando ela tocou em Mauro, ela teve a visão dele ajudando uma lupina no parto. E quando tocou em sua esposa, sentiu um bebê sobrenatural a caminho. Então, ela viu o futuro de ambos, mas não conseguia ver nada sobre os gêmeos, pois eles eram sua família. E aí ela deduziu tudo, teve certeza de tudo. Então, ela achou melhor ficar longe para protegê-los. Ela contou tudo para o outro líder dos ciganos, meio-irmão de seu falecido marido. A esposa do mesmo ouviu e acabou soltando a língua com as amigas em um armazém enquanto compravam comida. E um dos empregados de Donato ouviu. E comentário vai, né? Eles acharam que era invenção de cigano, pois era uma história fantasiosa demais. E a história acabou de boca em boca e chegou nos ouvidos de Donato, que descobriu como criar canes, com a ajuda do seu demônio de pacto, lhe oferecendo muito sangue inocente em troca. 18 anos depois, Esmeralda teve um pesadelo com o Mauro, Angélica e a Safira, o bebê milagroso. Coisas horríveis em seu pesadelo, mas não via nada dos gêmeos, só uma mancha branca, um ponto de interrogação. De manhã, quando ela acordou, tinha um agito no acampamento. 3 ciganos com as gargantas cortadas e tinham levado seu cunhado, o qual ela tinha contado toda a história. E aí então ela entendeu tudo. Pegou um cavalo e seguiu até uma rodovia. Lá ela pegou um ônibus até a região onde só tinha estrada de terra. Desceu do ônibus e seguiu a pé onde morava Mauro e Angélica. Seguiu andando até a capela, a pé. Mas ao chegar lá, ela perdeu as forças e desmaiou, sendo encontrada por Safira e pelos gêmeos. O combate final. Prólogo. Aquele homem deixou que Angélica escapasse no intuito de que ela o levasse até os gêmeos. Mesmo baleada, ela correu como se não houvesse amanhã. No caminho, ela encontrou com seus filhos. Mais para frente, encontraram com Mauro. A noite estava chegando. Ao longe, eles viram um enorme clarão. Eles ainda não sabiam, mas era a casa onde eles viveram suas vidas todas, que estava em chamas. E em frente à casa, enfiada em uma estaca, a cabeça da velha cigana. E em volta da cabeça
5 cães do inferno rosnavam e grunhiam, também babavam, esperando o comando do demônio-chefe, para que então pudessem começar a sua caçada aos Gêmeos lupinos. Micael, Ariel e Safira ouviram tudo que a mãe Angélica contou. Mauro estancava o sangue no ombro de Angélica. Safira chorava copiosamente por seus cães, todos mortos. Ela amava aqueles cães como se fossem família. E a pobre cigana, Safira não sabia o porquê, mas ela se sentia ligada àquela velha cigana, mesmo tendo-a conhecido naquela mesma manhã. Ariel a abraçou tentando confortá-la, mas no coração de Safira só havia lugar para uma dor tão profunda, misturada com o desejo ensandecido por vingança. Ariel pediu para o seu pai levar a sua mãe e sua irmã Safira para um sítio de um amigo que tinha ali perto, que os dois iriam ver o que estava acontecendo com a casa deles e que eles não podiam viver fugindo para sempre. E se eles quisessem ter uma vida, teriam que encarar o demônio de frente. Afinal, eles não eram mais filhotes e aquilo terminaria aquela noite, de um jeito ou de outro. Safira disse: "Eu também vou." Angélica implorava para que seus filhos não fizessem aquela loucura, que aquilo era um suicídio. Mas Safira falou seriamente: "Papai, leve a mamãe daqui, por favor. Não podemos viver assim." Safira, com aqueles olhos faiscantes de ódio, saltou sobre o cavalo, engatilhou seu revólver e saiu em disparada, dizendo: "Vamos, manos. Se o demônio quer dançar, vamos dançar." Micael e Ariel se transformaram em 2 enormes lobos negros de olhos brilhantes de fogo azul e ultrapassaram Safira e o cavalo. E quando chegaram em uma clareira pouco distante dali, começaram a uivar olhando para a lua. E logo ouviram vários outros uivos. Uivos esses bem mais grotescos. E logo a clareira estava cheia de criaturas sobrenaturais. 6 cães pactuados, sendo um em forma humana, o demônio. 2 mestiços de sina com sangue de pactuado e uma peeira com dons sobrenaturais de controlar as feras. Donato entrou na frente das suas feras e disse: "Meus filhos, venham comigo." Safira interpôs, dizendo: "Eles não são seus filhos, são meus irmãos." "Seus irmãos? E quem é você, criança?" "Vim buscar meus filhos." "Mas você não faz parte do pacote, criança, nem sinto o seu cheiro." Ele olhou para os seus cães e disse: "Matem a criança." Safira, chorando com um brilho intenso naqueles olhos violetas, gritou para os cães:
fiquem parados. E assim os cães fizeram. Não a atacaram. Ela tinha um tipo de poder sobre os cães do inferno. Donato sorriu e foi na direção de Safira e perguntou: o que é você, menina? Algum tipo de bruxa? Micael e Ariel, aqueles enormes lobos negros de olhos azuis, entraram na frente de Safira rosnando ferozmente. Eles a protegeriam com a própria vida. E Donato percebeu isso, fez um sinal, mas logo, do nada, um estampido, um tiro e Safira caiu de cima do cavalo com um tiro que ricocheteou em seu peito. Micael saltou sobre o homem, arrancando-lhe um pedaço do ombro, seguido por Ariel, que tentou rasgar-lhe a garganta. Mas aquele homem não era um homem comum, pois ele se desvencilhou dos dois, só com aqueles ferimentos. E, com Safira já fora de combate, os cães começaram a atacá-los descontroladamente, assim como Mickey, que era uma besta infernal e descontrolada. Seguia o seu instinto e já tinha despedaçado um dos cães, enquanto Ariel parecia bailar entre os demônios, mais se defendendo do que praticamente atacando, e quando atacava era certeiro, com uma sincronia perfeita. Era visível que ele era um lobisomem de consciência e também poderia se tornar um predador perfeito. Ele percebeu que 3 de seus cães jaziam despedaçados, esviscerados no chão. Então, ele começou a se transformar. Donato não gostava muito de fazê-lo, pois era extremamente dolorida sua metamorfose. Era como se o inferno saísse de dentro dele. Então, enquanto a carnificina continuava correndo solta, ele começou a sentir um fogo queimá-lo de dentro para fora, seus ossos estralarem e mudarem de lugar, e o fedor de enxofre, carniça, cheiro de merda, algo muito nojento, fedorento demais, horrível mesmo. Logo ali estava aquele lobisomem do inferno, bem maior do que os outros e com olhos vermelhos, chifres e pés de bode. Ele focou no bestial de olhos azuis. Precisava neutralizá-lo primeiro, se quisesse derrubar-o de consciência. Ele partiu então para cima de Micael, que mesmo estando muito ferido, não arregava de jeito nenhum. O demônio era notavelmente maior e mais forte. Também tinha a vantagem de manter a consciência. Em um dos ataques bestiais de Micael, ele enfiou um de seus chifres do lado esquerdo do abdômen de Mickey, rasgando profundamente e o jogando para longe. O mesmo deu um urro de dor tão alto e tão doído que fez com que Ariel parasse de atacar os 2 cães que ele estava em embate direto.
ao ver o seu irmão tentando se levantar e não conseguindo, ali, caído ao lado de sua irmã Safira, ele notou que Mickey não conseguia se levantar. E a sua irmã, essa já estava ali, morta. E talvez seu irmão era só uma questão de tempo, de instantes, pois mesmo se arrastando, ele queria atacar o demônio. Ariel sentiu, sim, ele que era tão contido, sentiu um medo, um desespero, um ódio, uma ira, algo que ele nunca havia sentido em sua vida. Seus olhos de fogo azul ficaram vermelhos e, ao invés de uivar, ele deu um urro grotesco, muito pior que dos canes do inferno, e rasgou um dos canes ao meio. Seu ódio só aumentava. Donato, que estava indo em direção de Micael para executá-lo de vez, parou e olhou maravilhado para aquela cena. Ele, que amava ver uma carnificina, ficou hipnotizado vendo seu filho coberto de sangue e vísceras e cheio de ódio. Ele estava orgulhoso ali. E se ele não recuperasse seu filho, se ele morresse ou se ele o matasse, bem, não importava, aquele seria o ápice de sua vida. E ele começou a gargalhar. E junto com o cane sobrevivente, receberam os ataques de Ariel, que naquele momento, transtornado e irado, mas parecia um demônio. Enquanto o demônio ria, Ariel chorava de ódio e, tomado por uma fúria jamais sentida, ele enfiou suas garras no peito do cane que tinha sobrado e arrancou-lhe o coração. Enfiou na boca, mastigou e depois cuspiu na cara de Donato. E o demônio, o mesmo, riu com satisfação e deu-lhe uma patada que arrancou um grande pedaço de pele, pelos e carnes de Ariel. Ariel revidou com mordidas ferozes. Era mesmo algo horrível de se ver, horrível até de se imaginar. Safira, que estava caída, abriu seus olhos. Ela viu Mickey se esvaindo em sangue. Mas mesmo assim, algo dentro dele o fazia se arrastar na direção de onde estava acontecendo aquele massacre. Ela também viu um jovem jagunço mirando uma arma na direção de Ariel. Aí então ela descobriu de onde veio o tiro que quase a matou. O demônio era mesmo um covarde. Trouxera um jagunço para ficar de tocaia, para atacar pelas costas e garantir a sua vitória. Safira mirou bem na cabeça do infeliz, que caiu morto no chão com o balaço que levou.
Ariel e Donato estavam tão absorvidos pela intensidade do embate que nem perceberam o que acontecia ao seu redor. Safira chamou por Micael, que veio até ela, e a abraçou. Quando os dois se tocaram, uma luz intensa os envolveu e eles se viram curados de seus ferimentos. Eles viram também, em meio a uma névoa, a imagem da velha cigana Esmeralda, junto com uma linda moça, muito linda mesmo, olhando para eles. Depois olharam para o lado, o embate estava prestes a acabar. Ariel estava ensandecido, arrancando os braços e as pernas de Donato. Depois arrancou-lhe a cabeça, rasgou o seu tronco e estava prestes a comer suas vísceras. Mickey gritou por seu nome. Ariel parou e olhou e viu que seus irmãos estavam bem e inteiros. Mas como? Seus olhos então voltaram ao tom de fogo azul. Ele voltou à forma humana e caiu de joelhos aos prantos. Safira e Micael foram ao lado dele e também caíram de joelhos ao seu lado. E ali o sentimento tomou conta e os três irmãos choraram muito enquanto Ariel, exaurido de suas forças, desmaiou nos braços de seus irmãos. Um mês depois, Mauro observa os gêmeos terminando de reconstruir seu lar com a ajuda do noivo de Safira. Mas, como sempre, eles mais brincavam do que trabalhavam e Mauro apenas ria. Ele estava realmente feliz. Logo chega Safira, sua mãe Angélica, a noiva de Mickey e algumas amigas, trazendo lanches para todos. De repente, Safira, abraçada a seus irmãos, olhou para todos e perguntou: "Vocês conhecem o segredo dos Gêmeos Lupinos?" Eles, assustados, achando que Safira ia soltar a língua e falar, da sina lupina. E falaram: "Que segredo, sua louca?" "O segredo de vocês é o amor." E todos riram. Fim. Final da saga Gêmeos Lupinos. Descobrimos o segredo que tanto unia aqueles irmãos, Algo tão simples, o amor que eles tinham um pelos outros. E você aí, gostou da história? Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo e ativem as notificações. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!